Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Como vocês sabem, nós estamos no mês de agosto, que é um mês vocacional. Todas as quintas-feiras do ano, a gente dedica para a oração pelas vocações, nesta adoração que nós fazemos também ao Santíssimo, nas nossas capelas, nossas comunidades, igrejas, paróquias. Mas no mês de agosto, uma oração especial. Tem muitos jovens que estão discernindo a sua vocação para a vida matrimonial, para a vida religiosa, sacerdotal, ou até mesmo se consagrando como leigo. Então nós vamos rezar por todos que estão discernindo a sua vocação e também por aqueles que, por uma razão ou outra, estão vivendo um pouquinho de dificuldade na sua vocação. Vamos colocar todos nas mãos do Senhor. Nós estamos nesse contexto de reflexão, nesse trato com as pessoas. Hoje, o Evangelho vai nos falar sobre a realidade do perdão. Pedro que pergunta para Jesus: quantas vezes afinal eu devo perdoar? Até 7 vezes? Então vamos acompanhar a palavra de Deus, ver como Jesus trata sobre esse tema e ele finaliza o texto de hoje, a leitura de hoje, contando-nos uma parábola. Então vamos acompanhar juntos. Eu gostaria que você pegasse também a sua Bíblia para poder reler aí na sua casa. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia.
Meus irmãos e minhas irmãs, falar sobre o perdão é muitas vezes sentir a graça de ser perdoado. Porque quando nós perdoamos alguém, nós temos um tipo de julgamento. Quando nós queremos o perdão, nós temos um outro tipo de julgamento. E é isso que não pode acontecer. O critério deve ser o mesmo. E aí você, se colocando diante deste texto, você poderia dizer assim: de que forma eu posso perdoar essa pessoa? E aí, pensando, você vai tirar essa conclusão dizendo: de que forma eu gostaria de ser perdoado? Se eu estivesse do outro lado, se eu tivesse necessitando do perdão, como eu gostaria de ser tratado? E é por isso que Jesus, contando esta parábola, ele diz: assim acontecerá se nós não perdoarmos de coração aos nossos irmãos e irmãs. Perdoar de coração é muito mais do que dizer que perdoa, mas quando a pessoa erra, você desenterra, você resgata aquilo que já fez parte do passado e já era para ter sido apagado. Perdoar de coração é mesmo que dizer: isso não existe mais. A partir de agora, uma vida nova, uma nova oportunidade, uma nova chance. Claro que a gente sabe, na realidade não é bem assim que funciona. Porque quando nós perdemos a confiança de alguém, nunca mais essa confiança é resgatada. Nós até podemos nos esforçar, mas nós sabemos que esta confiança ficou manchada. É a mácula da desconfiança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes que as coisas aconteçam, nós precisamos pensar nas suas consequências. Às vezes a gente primeiro faz e depois vê o que aconteceu. Eu vou fazer e daí depois qualquer coisa eu peço perdão. Mas às vezes tu está ferindo gravemente essas pessoas. E aí nós vemos no nível social, no nível particular, no nível familiar, pessoas que se ofendem e querem ser perdoados como se nada tivesse acontecido. Mas não é simplesmente um perdão. É uma mágoa que ficou no coração. É esta confiança profunda na pessoa e de repente essa pessoa trai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos arriscar. Eu vou fazer isso porque a pessoa ela é cristã, então ela necessariamente ela precisa me perdoar. Mas você também é. E você não tem o direito de magoar ninguém para depois essa pessoa ter que te perdoar. Então é esse bom senso, é esse equilíbrio que nós precisamos ter. Se você não quer ser tratado mal, não trate de forma má ninguém. Se você não quer ser desprezado, então não despreze a ninguém. E essa harmonia interior que nós precisamos manter. É esse equilíbrio. E aí sim, nós vamos saber perdoar na hora certa e vamos saber pedir perdão também na hora certa. Vamos pedir agora a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias e sobre aqueles que também estão discernindo a sua vocação. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, uma excelente quinta-feira a todos. Permaneçamos na paz e até o próximo momento de oração.